Dando continuidade, tive a semana passada, sobre salvação, sobre a volta do Senhor, sobre uma vida com Deus. Nós sabemos que a Escritura diz que a volta do Senhor seria como um ladrão da noite. Quando ninguém percebe, ninguém sabe a hora que vai vir o ladrão, ninguém sabe a hora a qual o ladrão virá para levar as coisas. E quando menos espera, está tudo totalmente distraído, as pessoas estão distraídas, aí de repente vem um ladrão e leva, e toma. E assim será também a volta do Filho do Homem. E estamos vivendo dias que antecedem a volta do Senhor. E não é apenas um fato ou uma palavra falada. Estamos vivendo a época antecedente da volta de Cristo. Não, é fato. É verídico. É verdade. As Escrituras dizem que haveria grandes sinais na natureza, como terremoto em vários lugares, pestes, fomes, haveria várias coisas, guerras, rumores de guerras. E a gente assiste o noticiário e o que mais a gente está vendo? A gente se depara com uma nação querendo atacar outra nação. Estados Unidos querendo atacar a Síria, se reunindo com Rússia, Brasil e demais países, querendo o aval da ONU para poder atacar a Síria. E o ministro da Síria, essa semana, falou que nem se for para ocorrer a Terceira Guerra Mundial, se os Estados Unidos for realmente atacar, eles não vão abaixar a cabeça, eles vão para cima, até mesmo se for para ocorrer a Terceira Guerra Mundial. E nós sabemos que a Terceira Guerra Mundial ela vai ocorrer, só que ela vai ocorrer no período da grande tribulação, quando o anticristo estiver aqui na Terra. Temos rumores, já fatos, Jesus já mostrando para a igreja abrir os olhos. Sinais da Terceira Guerra Mundial, sinais da volta, da natureza, tudo isso ocorrendo, tudo mostrando. Recente, essa semana, acho que foi na quinta-feira, se não falha a memória, o ministro da Síria falou, nem se for para ocorrer a Terceira Guerra Mundial, mas nós vamos fazer. Vemos toda uma preparação de um povo que está falando que já tem a verba necessária, todos os utensílios já preparados, separaram as pessoas que vieram da descendência da tribo de Levi para poder exercer o sacerdócio dentro do templo, da terceira construção do templo de Salomão, a qual esse anticristo vai reinar lá dentro, e o pessoal já falou que já tem tudo preparado para construir. Só está arrumando um local lá, porque onde era o templo de Salomão está aquela mesquita dourada, a qual é o símbolo de Israel, né? Aquela mesquita dourada lá, está lá aquela mesquita. Então se eles forem derrubar isso logo de uma vez, vai causar uma guerra tremenda. E como será um tratado de paz, tal, tudo direitinho, né? Aparentemente. Então ou eles estão querendo construir onde é essa mesquita, ou vai construir ao lado. Tudo nos indicando, gente. Tudo nos indicando. Então nós, como igreja de Cristo, temos que abrir o olho. Nós, como um povo que se diz cristão, que se diz de Deus, nós temos que abrir o olho. Porque está mais perto do que nós imaginamos. Nós estamos aqui. Tem países que é agora 9 horas da noite, 10 horas, 11 horas. Ou tem países também que tem o mesmo horário que a gente. Estamos aqui reunidos, falando de Cristo, da volta dele. Porém, tem gente que está nesse momento sacrificando bebês. Tem gente que está nesse momento fazendo magia negra para poder, essas coisas acontecerem mais rápido. Tem gente que está matando agora. Tem gente que está sacrificando pessoas. Não é nem animais, é sacrificando bebês, seres humanos, adultos, velhos, crianças. Por quê? Para tudo isso acontecer mais rápido. Precisamos acordar. Precisamos despertar. Abre a Bíblia em 1 Timóteo 4. A gente vai dar continuidade.
nos tempos que nós estamos vivendo hoje, não dá para se falar de outro assunto a não ser da eternidade e a não ser da família. São dois assuntos que não dá para deixar de falar. 1 Timóteo 4, verso 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua mente, a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para que os conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Fecha os olhos. Pai, peço-te, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale, meu Deus, através de minha vida. Meu Deus, eis aqui um instrumento, meu Pai, nas tuas mãos, teu filho, teu servo. Sei dos meus pecados, que são muitos, mas sei que o Senhor, meu Pai, o Senhor com teu sangue, Senhor Jesus, cobre a minha vida com a multidão das tuas misericórdias, como diz tuas Escrituras. Meu Deus, então eu te peço, Senhor, usa meus lábios, o meu coração, minha vida. Não apenas usa, mas eu não quero somente ser usado, mas quero ser teu também, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, usa os meus lábios, meu Deus, o meu coração, minha vida. Meu Deus, e usa, meu Pai, os ouvidos de cada um aqui, destape, Senhor. Destape os olhos de cada um aqui, Senhor. Como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, tirando as escamas dos olhos, como foi feito com o obreiro, meu Pai, de Eliseu, onde, Senhor Jesus, ele estava de olho, meu Deus, nos problemas, e depois, meu Deus, que foi feita a intercessão por ele, caiu o peso, as escamas dos olhos dele, e ele também enxergou, meu Pai, o mundo espiritual. Peço-te, Espírito Santo, faça-me enxergar o mundo espiritual, meu Deus. Como diz tua palavra, andar por fé e não por vista. Senhor, que eu possa aplicar minha vida, meu coração, minha alma para transmitir tua mensagem. Meu Deus, e que os teus filhos, o teu povo, possa estar com a mente aberta, sendo, meu Deus, repreendido todo espírito enganador, todo espírito demoníaco, satânico, pois a tua palavra, meu Deus, é a verdade. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então eu te peço, Senhor, direciona-nos, Senhor, dentro da tua Escritura, em nome de Cristo Jesus. Amém. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, a Igreja de Cristo hoje está vivendo um tempo de um esfriamento muito grande, uma apostasia muito grande da parte do povo e muito grande, muito maior ainda da parte dos ensinadores, dos pregadores. E o apóstolo Paulo já deixou isso alertado. Falou para Timóteo: olha, Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, nos dias finais, apostatarão alguns da fé, abandonarão a fé verdadeira de Cristo, abandonarão a fé salvífica do Senhor, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dando ouvidos a espíritos enganadores. A Escritura diz que o pai da mentira é o diabo. E aquele que mente também, ele tem por pai o diabo. E a doutrinas de demônios. O que ele fala aqui? O que está regendo a igreja atual hoje é usar o nome de Jesus. Isso nós vemos. Usa o nome de Jesus de balde, sabe? De forma tão errada. E o que está regendo hoje as igrejas são as doutrinas de demônios. Então, e você já imaginou você estar num lugar cultuando a Deus, adorando a Deus, e a doutrina qual você está recebendo é doutrina de demônio?
Você pensa que você está louvando a Deus, mas o que você está recebendo é a doutrina direta de Satanás. Por quê? Toda a Bíblia, se nós pegarmos ela, de Gênesis, Apocalipse, toda a Bíblia é voltada para nós termos relacionamento com Deus. Para nós termos um elo com Deus, uma união, um casamento eterno com Deus. O povo se unia a Ele. E o que é que não está sendo ensinado ultimamente? Justamente isso. O povo não ter temor a Deus, não ter respeito a Deus, não se unir a Ele, não se arrepender dos seus pecados. E sim, apenas peço perdão dos meus pecados, volto no dia seguinte e pratico. Me arrependo hoje, peço perdão hoje, dá aquele remorso momentâneo da palavra, ou por professar o nome de Jesus, dá aquele, sabe, aquele arrependimento momentâneo. E logo depois, dia seguinte, vou lá e peco tudo de novo. Daquele mesmo pecado, para poder pedir perdão. Não houve um arrependimento verdadeiro. Houve só um pedido de perdão. Um remorso, sabe? Um peso assim na consciência leve. Não teve uma convicção do pecado, da dor do pecado. Saber que o pecado te separa de Deus. Por quê? Porque a doutrina a qual está recebendo são doutrinas de demônios. São doutrinas diretamente de Satanás, a qual não faz o homem ter convicção do pecado. E o que Jesus deixou, nos ensinou, meu irmão, é uma coisa só. O quê? Arrependa-se e creia no Evangelho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E nós não vemos isso hoje como o cerne da nossa vida. Não vemos isso hoje como o cerne do cristianismo. Não vemos. E passam-se tempos, dias, meses, anos, e são ensinadas várias coisas, vários processos, várias coisas a qual são versículos isolados, a qual Deus, por ser misericordioso, Ele até faz. Ajuda a pessoa aqui, sabe? O nome do Senhor tem todo o poder. Usa o nome de Jesus, a pessoa consegue muitas vezes um emprego, consegue isso, aquilo outro, e a salvação é deixada de lado. Usa-se o nome de Jesus. Ah, poxa, Senhor, eu preciso de tal coisa. Usa o nome de Jesus para ser curado, para conseguir alguma coisa, e batalha, e ora, e busca. O Senhor, pela misericórdia dele, Ele é misericordioso, vai e faz. Mas a salvação é deixada de lado. E o que a pessoa está fazendo? Acumulando tesouros na terra. Não está acumulando tesouro no céu, como diz as Escrituras. Inverteu, está acumulando tesouro na terra e deixando o céu de lado. Não está acumulando tesouro na eternidade. Apenas terreno. Apenas nessa vida aqui. Onde a traça, a ferrugem, tudo consome. Tudo corrompe, tudo se apega, tudo vai ser queimado, destruído. E a salvação deixada de lado. Eu pergunto, como é que está a tua vida? O teu coração para com Deus? O teu espírito, o teu interior, a tua alma, os teus olhos? Como que está? Se o Senhor Jesus, a Escritura diz que Ele olha, Ele se inclina. Em Salmo 113 fala que Ele se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Se Ele olhar agora para o teu coração, para a tua vida, Ele vai achar fruto do Espírito Santo? Ou vai achar fruto carnal? Vai achar evidência de conversão? Ou vai achar apenas... ou vai olhar para você e vai achar que você é apenas um parasita? Só sabe? Uma coisa vegetante. Não faz nada, não presta. Como diz em Lucas 13. Uma árvore sem fruto. Ele olha para você e vê fruto, vê evidência de conversão, sendo trabalhado a cada dia, a velha criatura morrendo a cada dia, ou não? Quando Cristo voltar, o que Ele vai cobrar da minha mão, da sua mão e das mãos daquele que professam fé em Cristo, é exatamente fruto. Não é dom, é fruto. Dom, Ele nos dá. Tem o dom de pregar a palavra, tem o dom de tocar, tem o dom de ajudar um irmão, tem o dom de receber um irmão numa portaria, tem o dom de
O dom de acolher as pessoas, o dom de ensinar, estar ali do lado. O outro tem um dom de uma coisa, o outro tem um dom de outra. Mas todos os dons têm que convergir com um propósito só. Apenas para Deus ser glorificado, diz a palavra. Não é isso que o Senhor vai buscar. Porque o dom, essa habilidade do Espírito Santo, Ele nos dá para nós termos o jogo de cintura com a obra de Deus. Mas o que Ele vai nos cobrar é fruto, evidência de conversão. E você olhando para dentro de você, para o seu coração, para a tua alma, para a tua vida, tem evidência de conversão? Tem algum fruto de conversão? Tem algum... Se pegarmos lá de Gálatas, acho que é 5:22, se não fala a memória, tem amor, paz, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, bondade. Tem algum fruto do Espírito Santo? Ou não? É isso que nós vamos ver. A salvação, ela se evidencia através da mudança da vontade. Da mudança da vontade. Nesse versículo aqui de Timóteo, nos últimos tempos, ou nos últimos dias, muitos iriam abandonar as sãs doutrinas de Cristo, os sãs ensinamentos de Cristo. Tanto o povo como principalmente os pregadores. E com isso, muitas pessoas acabam desanimando ou até mesmo desacreditando de Cristo. Por causa do quê? Da apostasia da fé. Por causa desse abandono da verdade, por causa do abandono do ensino sólido de Cristo, muitos abandonariam o Senhor. Por quê? Surge algo aqui, surge algo ali, é uma doutrina de um lado, uma doutrina humana de um outro, outra doutrina humana de outro lado, a qual você pega a Bíblia. Não tem nada a ver, são várias regras, são várias, doutrinas humanas, doutrinas satânicas, a qual é colocada, e a pessoa olha, é um louvor humano de um lado, é o louvor humano do outro, louvor egocêntrico do lado, louvor egocêntrico do outro, e nada que adore a Deus. Aí o que acontece? Vai usando o nome de Jesus e a pessoa sempre fica vazia. Sempre vazia. Nunca consegue se preencher. Sempre fica vazia. Sempre fica vazia. Aí cai naquele contexto, poxa, mas eu vou na igreja. Mas eu busco a Cristo. Mas eu busco o Senhor. Eu oro até, eu leio, mas eu sou vazio. Eu sou vazio dentro de mim. Sabe por quê? Porque o que você está recebendo são doutrinas de demônios. Porque o Espírito Santo, ele preenche exatamente aquele espaço do teu coração que está vazio. E na hora que ele entra ali, ele domina o coração inteiro. Ele governa a tua vida. Ele governa. Então não importa a situação que você passa, se você passa por problema, situação difícil, por situação boa, não importa a sua situação financeira, física, familiar, não importa. O Espírito Santo, você sabe que ele é teu amigo. Por quê? Você faz o que ele manda. Você faz. Então se você está sozinho na tua casa, uma suposição, você está ali cantando louvores, você está sempre orando. Por quê? Você está conversando com o teu amigo. Você está conversando com o teu amigo. Você nunca está sozinho. Você está dirigindo, você está conversando ali com o teu amigo. Por quê? Você nunca está sozinho. O teu amigo te acompanha todos os dias da tua vida. Todos os dias. Por quê? Você faz o que ele manda. Você obedece o que ele manda você fazer. Agora, se não faz, também é verídico. Se vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, o contrário também é verdade. O que? Vós serão os meus inimigos se não fizerdes o que eu vos mando. O contrário também é verdade. E você já imaginou ter Deus como teu inimigo? Você já imaginou ter o Espírito Santo de Deus como teu inimigo? Teu Todo-Poderoso, a qual João olhou para o céu e viu o céu de ponta a ponta, o trono que varava, o trono de Deus não tinha fim. Olha o tamanho de Deus. Você já imaginou ter esse Deus como teu inimigo? É isso que muitos têm. O Senhor como inimigo. E Ele não quer isso para mim nem para você. Mas nós precisamos ter em nossa vida fruto do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo, o selo dele no nosso coração, para deixar testificado que somos dele. É isso que diz as Escrituras. Em Romanos 12,
Se quiser abrir, fica à vontade. Senão, eu vou citar aqui. Vou voltar um pouquinho. Depois de Atos. Depois de João, Atos Romanos. Romanos 12, verso 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui falando para os romanos, olha, não se conforma com este mundo. O que é isso? Não se apega com este mundo. Não fique apegado com este mundo. Não abrace este mundo. Não viva, sabe, agarrado com as coisas desse mundo. Temos que viver nele? É óbvio que temos que viver nele. Lógico que temos que comer, beber, trabalhar, vestir. Temos, mas não temos que nos apegar, viver apegado com as coisas desse mundo e nos conformar a tal ponto de abandonarmos as sãs doutrinas de Cristo. E nos esquecermos da eternidade. E nos esquecermos que temos que ser transformados. O que é ser transformados? Ser regenerado, ser mudado. Corpo, alma, mente e espírito. Ser mudado a cada dia. Não se conforme com este mundo a qual você vive. Brasil, Japão, Bolívia, Austrália, o mundo inteiro. Não se conforma com as tecnologias. Não se conforma com videogames. Não se conforma com novelas. Não se conforme com essas porcarias de ensino para filhos na TV. A qual você tem que assistir TV para ver como é que se educa um filho. Sendo que as escrituras diz, seu filho saiu da linha, chama ele e repreenda com vara. Chame na linha. Traga junto, para perto, ensina, doutrina, dê a disciplina, dê a correção, dê o ensino. Não precisa ficar assistindo, ficar preso na onipresença de Satanás, que é a televisão, onde só destrói família, onde só destrói casamento, onde só destrói o afeto da família, onde só destrói o afeto, sabe, da comunhão familiar. Não se conforme com nada disso. Não fica se conformando, sabe, com tanto trabalho. Eu tenho que trabalhar, fazer. E a salvação é deixada de lado. A Escritura diz, louco, se pediram para a alma. Hoje, o que tens preparado e para quem será? Se hoje, nesse dia, a minha alma for pedida, a sua, o que você tem preparado? Para quem será a tua alma? Para quem será a tua vida? Se hoje você partir, agora, você partir. O que tem preparado? O que é isso? Quais são os tesouros a qual você tem ajuntado? Quais são os tesouros a qual eu tenho ajuntado, a qual você tem ajuntado, a qual nós temos ajuntado? O que nós temos feito para o Senhor? Não conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Tá. Para eu ser transformado pela renovação do vosso entendimento, mas sede transformados, mudado, transforma a tua vida, se despoja da velha criatura. Para eu ser transformado pela renovação do entendimento, para eu ter entendimento de algo, para eu ter entendimento da palavra de Deus, preciso ler, preciso ter comunhão com Deus, preciso ter comunhão com a palavra, preciso estar, tem que ser habitual na minha vida, tem que fazer parte da minha vida, para eu ser transformado. Por que ser transformado? Porque a partir da hora que nós vivemos nesse mundo decaído, podre, temos comunhão com Deus. A Escritura diz, não porei coisas más diante dos vossos olhos. Maravilha. E você está ali assistindo um programa de televisão ali, na hora que passa alguma coisa imoral, o Espírito Santo já dá aquele alerta no coração, o coração acelera, assim, opa, não posso. Pimba, ou desliga a TV ou muda de canal. Está sendo transformado.
Está sendo transformado. Dia seguinte, a Escritura diz, foge de toda a aparência do mal. Não é da aparência do mal. Ah, isso aqui parece mal. Não, é de toda. Tô em dúvida. Fujo, saio. Fujo da aparência do mal. Então eu já tenho 2 ensinamentos. Que não porei coisas más diante dos meus olhos e fugir de toda a aparência do mal. Você está numa situação a qual você tem que fechar um negócio lá. Na hora que você vai fechar, vê que sente que aquele negócio é ilícito, na hora que você vai fechar, o Espírito Santo, opa, foge da aparência do mal. Esse, epa, sai fora, não posso. Você percebe que sua conversa com o sexo oposto está muito próxima? O que você faz? Sai fora, foge. Por quê? Opa, fugir da aparência do mal. Você vai sendo transformado, sua mente vai sendo mudada. O seu coração vai sendo mudado a cada dia. Vai sendo regenerado a cada dia, vai sendo transformado. Esse é o processo de transformação contínuo. Ninguém é regenerado hoje, 100%, e amém, glória a Deus, só espera a redenção. Não. Todo dia vai sendo transformado, todo dia vai sendo mudado. O coração, a mente, a vontade vai sendo mudada. Mas para a vontade ser mudada, eu tenho que estar em comunhão com a Escritura. Por quê? Para saber o que Cristo quer que eu faça. Para saber o que eu tenho que fazer. Como que você tem que comprar? Bíblia. Como é que você tem que vender? Bíblia. Como é que você tem que falar? Bíblia. Como é que você tem que pensar? Bíblia. Como é que você tem que, agir? Bíblia. Bíblia. Tudo é Bíblia. Como é que eu tenho que tratar com o meu dinheiro? Bíblia. Como é que eu tenho que educar meus filhos? Bíblia. Ah, mas a Bíblia, tudo é Bíblia. Tá, então eu vou agir de acordo com a minha vontade. Simples. Não é tudo a Bíblia. Ai, tudo a Bíblia? Não é um peso para você. A Escritura diz, João falou, olha, os teus mandamentos não são pesados. Ó, quanto amo tuas leis, disse o salmista, nela medito de dia e de noite. Os mandamentos não é pesado. Porque você sabe, você passa pela porta estreita. E o caminho também é estreito, é apertado, mas é lá na frente, meu irmão. É pastagem que você vai encontrar. Agora o que adianta? Você passa pela porta estreita. Jesus, Bíblia, Escritura. E caminho largo, lá na frente, lago de fogo e enxofre. Nós que escolhemos. É nós que escolhemos. O que você escolhe? Temos o poder de volição. A nossa vontade nós temos. Nós temos esse poder de escolher aquilo que a gente quer. Ou nós somos transformados a cada dia, ou vivemos de acordo com a nossa tolice. Mas a nossa recompensa nós teremos, pelaquilo a qual nós optarmos. E o que nós temos optado? O que nós temos escolhido, gente? Está muito próximo à volta do Senhor. Precisamos ser tratados como os cristãos. A Bíblia fala que os discípulos, eles, pela primeira vez em Antioquia, foram chamados de cristão. Pela primeira vez. De toda a caminhada deles com Cristo, tudo, pela primeira vez foram chamados de cristão. É olhar para a pessoa e falar, você é cristão. Sabe por quê? Porque ele se parecia com Cristo. Porque ele parecia com Cristo, falava como cristão, vestia como cristão, usava dinheiro como cristão, negociava como cristão, pensava, se portava, andava como Cristo, fazia tudo como cristão. Por isso que eles foram chamados de cristão. Faziam os sinais conforme Cristo mandou fazer, ensinava, doutrinava, trazia a igreja na rédea como tinha que ser. Então eles foram chamados de cristão porque eles se pareciam com Cristo. E nós somos chamados do quê? Será que nós podemos ser chamados de cristão porque parecemos com Cristo? Do que nós temos sido chamados? Do que nós temos... Os outros olham para nós e nos chamam do quê? Será que chama de cristão? Será que realmente olha e fala, ó, esse aqui é cristão, esse aqui é homem de Deus, é mulher de Deus, é um jovem de Deus, é um velho, é um idoso de Deus? Pode ser tratado realmente como cristão? Pode.
ou é tratado como um mundano, ou é tratado como um qualquer, ou é, sabe, tratado assim, ó, como um lixo. Ah não, isso aí isso aí coitado, isso aí. E ainda, além de tudo, ainda fala, é crente ainda. Do que nós somos chamados? Podemos muitas vezes ser chamados de tudo, mas de cristão não. Não. De cristão nós não podemos muitas vezes nem ser chamados. Sabe por quê? Porque não parecemos com Cristo, não falamos como Cristo, não pensamos, não temos a mente de Cristo, não temos nada de Cristo. Então se eu não pareço nada com meu pai, eu não posso falar que eu sou filho dele. Não pareço nada, não tenho nenhum traste, nada, nem olho, nem nariz, nem boca, nem nada parecido com ele. E como é que eu sou filho dele? Que jeito? Que jeito? Se eu não tenho nada dele, nada, nem tipo sanguíneo, nem nada, como é que eu sou filho dele? Podemos ser chamados de qualquer coisa, menos de cristão. Porque não temos em nós a característica de Cristo. Não temos em nós a vontade a qual Cristo tinha de obedecer ao Pai, de ser humilde, de servir aos discípulos, de servir ao povo, de ajudar, de fazer, sabe, a piedade, de amar, de respeitar, de ser santo, de se desviar do mal. Primeira vez que os discípulos foram chamados. Mas olha quanto tempo se passou. Olha quanto tempo. Quanta busca que eles tiveram com Deus, quanta experiência, quantas vezes eles viram Jesus se retirar para orar, viram Jesus clamando, viram Jesus, sabe, sofrendo, curando, libertando as pessoas, anunciando o reino de Deus, viram Jesus fazendo as obras que o Pai ordenou. Foram aprendendo, chegou a vez deles. Chegou. Tiveram êxito? Tiveram. Foram chamados de cristão, porque pareciam-se com Cristo. Pareciam-se dentro do coração e transmitia no semblante, nas atitudes. Fé mediante as obras. E nós, do que somos chamados? Se eles foram chamados de cristãos, é porque eles tinham evidência de conversão. Tinha fruto de conversão. Porque usar só um terno não diz que é cristão. Uma pessoa que trabalha no banco usa terno. Um satanista, se ele quiser muito bem se disfarçar, usa um terno. E aí? Isso aqui não é dizer que é cristão. Isso aqui é um trapo, isso aqui é um pedaço de pano. Ser cristão é no coração, é no seu dia a dia. É na tua vida com Deus, é quando você está no teu quarto sozinho, é quando você está no banheiro sozinho, é quando você está trabalhando, é quando você vê que uma pessoa está se arrebentando, você vai lá e ajuda. É quando você vê que alguém está precisando de alguma coisa, você lá vai e ajuda, levanta e faz, anima, dá uma injeção, dá um choque com desfibrilador lá e sacode a pessoa, levanta, vamos, vai. Ser cristão é orar. Ser cristão é ter o fruto do Espírito Santo. Ser cristão é amar, respeitar, obedecer às Escrituras. Obedecer, diz a palavra, é melhor do que sacrificar. E tem gente hoje que inverteu. Está sacrificando, mas não está obedecendo. E que raio que é isso? Sacrifica, mas não obedece. Catou a Bíblia, inverteu. Melhor é você obedecer do que sacrificar. Melhor é você estar debaixo da soberania de Deus. Melhor é você estar, sabe aonde? Debaixo da totalidade de Deus. Ele está te guiando, te conduzindo, direita, esquerda, reto, para frente, para trás, vai, fica, olha. Por quê? É Ele que vai te conduzir até o destino final. É o Senhor Jesus que vai nos conduzir até o final da nossa vida. Temos deixado Ele nos conduzir? Temos deixado Ele direcionar a nossa vida? Temos deixado Ele dirigir nossos passos? Ou não? Ou não? Depois, não adianta nós queremos chorar, que não dá tempo de chorar. Diz a parábola do rico e do Lázaro. Um viveu de balde, viveu assim, ó, aproveitando a vida, lambuzando, fazendo tudo o que ele queria. E o outro sendo fiel a Deus. Um morreu, foi para o inferno, o outro foi salvo. E o outro queria de novo ter oportunidade. Você não vai ter não.
Por quê? Sua oportunidade foi dada. E sabe o que você fez? Desperdiçou. A oportunidade para você foi dada. E sabe o que você fez? Não deu atenção. Não deu atenção. É isso que Satanás coloca na cabeça de muitos. O quê? Não se santifica. Não anda com Cristo. Não busca. Não ora. Não jejua. Não louva. Não faz nada. Não procura guardar os olhos. Não procura guardar os passos. Não precisa. É besteira. Não tem nada a ver. Aí depois vai, cultua a Deus. A Escritura fala de duas pessoas que foram cultuar a Deus de forma errada. Sabe o que Deus fez? Matou os dois. Nadab e Abiú. Foram cultuar a Deus de forma errada. Deus matou os dois. Olha a importância do quê? De ser sincero para com Deus. Olha a importância de ser, de se entregar para Deus, de ser sincero no coração, na alma, na vida, no pensamento, no espírito. Olha a necessidade de sermos sinceros para com o Pai. A Escritura diz que temos um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Um advogado, você pode ser a pior pessoa. A pior pessoa. O que o advogado vai fazer? Cata o livro da lei e faz assim, ó. Acha uma cláusula, um negocinho assim, para lutar contra você. Você matou, roubou, estuprou, vai lá te defender. Até a sentença final ele vai te defender. É isso que o Senhor Jesus faz comigo, com você. E qual que é essa cláusula? Qual que é essa lei? Qual que é isso? O que ele usa para nos defender? O sangue dele. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, a qual o véu do templo, na época, pesava mais de 2 toneladas, era gigante o véu do templo, rasgou o seu meio. Rasgou o véu no meio, pelo sangue dele. E nós hoje, o que temos feito? Nada. E nós hoje temos preocupado em ser transformado na renovação do nosso entendimento? Não. Por quê? O que sabemos de Cristo? Nada. O que lemos sobre Ele? Nada. O que meditamos? Nada. O que falamos? Nada. E o que professamos? Tudo. Tudo o quê? Tudo errado. Só professamos abobrinha. Mas não meditamos. Não tem nem contato com Deus. A Escritura diz, desperta, ó tu que dormes. Desperta. O que é despertar? Estou dormindo? Opa, acorda. Está na hora. Está na hora de despertar. Está na hora de tomar atitude. Está na hora de ser homem. Deixar de ser moleque. Deixar de ser criança. Deixar de ser, essa coisa. Está na hora de despertar, de ser homem, de ser mulher. E levantar e ir lutar com Cristo. Está na hora de levantar, de ser homem, de ser homem, ser mulher, de garra, de fibra. E lutar. E saber, poxa vida, não, é o reino dos céus, é tomado à força. É tomado à força pelos valentes. Não é tomado à força pelos fraquinhos, não. É tomado à força para aquele que quer. Por quê? Porque nessa terra passa muitas tentações, passa muita tribulação, passa muita coisa, muito tudo, a qual a gente, fica muito atribulado com as coisas. Então o reino do céu ele tem que ser tomado à força, ele tem que ser tomado de uma forma de homem, de mulher, forte, com vontade de ir para cima, de ser salvo, com vontade de mudar. Senão não adianta. Senão não adianta, gente. É assim que o reino do céu ele tem que ser tomado, com vontade. E devido a essa apostasia, as pessoas dão ouvido a espíritos enganadores, doutrina de demônios, não conseguem ser transformados na própria mente. Não conseguem ser mudados. Não conseguem. Por quê? Se o que é ensinado é as doutrinas de demônio, como é que vai casar com as escrituras? Como é que eu vou ser transformado? Se são doutrinas de demônio, doutrina de demônio é coisa do pecado carnal, imunda. E como é que eu vou ser transformado? Como é que eu vou conseguir cumprir isso aqui? Entende? O que precisa ser mudado no ser humano não é isso aqui, é dentro. A partir da hora que muda dentro, isso aqui muda. A partir da hora que muda dentro, isso aqui muda. Os olhos.
tem que o Espírito Santo entrar no coração do ser humano e mudar a alma dele, mudar o espírito, mudar a identidade dele. Ele está sem forma, está sem forma, precisa mudar. 1 João, abre aí. Depois de 2 Pedro. Nós vamos ver o que evidencia a salvação de um cristão. O que faz com que um cristão seja verdadeiramente salvo, verdadeiramente mudado, verdadeiramente convertido. Quais são as evidências? O que evidencia para ele ser convertido? Através disso, posso examinar minha vida. Você pode examinar a sua vida. Se está executando, se não está executando, se está cumprindo ou se não está cumprindo. Se está cumprindo, glória a Deus, continue para que ninguém roube tua coroa, diz as Escrituras em Apocalipse. Guarde a tua coroa para que ninguém rouba. Se não está cumprindo, corra para os braços de Cristo, para você cumprir, para você executar, porque precisa ser executado. Precisa, sabe, ter esse carinho, ter esse zelo com as Escrituras. 1 João capítulo 1, verso 5, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Nele não há trevas nenhumas. Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeira coisa então, se nós dissermos que temos comunhão com Ele, que temos comunhão, que temos parte com Ele, a Escritura diz, e andarmos em trevas, mentimos, porque Ele é luz. O Senhor Deus é a luz, é Ele que nos ilumina, diz no versículo 5. Ele é luz. Se eu falo que eu estou com Ele, que eu tenho comunhão com Ele e ando em trevas, então eu estou mentindo. A palavra comunhão, no grego, significa koinonia. Koinonia, que tem essa tradução no grego para comunhão. Então significa o quê? Se eu tenho comunhão com você, é porque eu tenho algo semelhante com você. Eu tenho algo semelhante. Eu tenho algo que a gente tem em comum. É algo que a gente tem em comum. Então eu tenho comunhão com você. Então, se eu falo que eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho que ter algo com Ele, algo em comum com Ele. E a Escritura fala, se andarmos em trevas, mentimos. Se eu falo que eu tenho comunhão com Ele, porque Ele é luz, e ando em trevas, e ando mentindo, e ando roubando, e ando matando de matar e matando em palavras, e sendo, defraudando, sendo enganador, trapaceiro, sendo cobiçoso, sendo lascivo, sendo vulgar, sendo estúpido, sendo podre. Se eu falo que eu estou com Cristo, que eu tenho comunhão com Ele, e ando em trevas, minto. E não praticamos a verdade. Diz a Escritura de João 14,6, eu sou o caminho à verdade. Então não praticamos a justiça de Deus. Não praticamos aquilo ao qual Jesus nos ensinou. Se eu falo que eu estou nele, que eu tenho comunhão, koinonia, que eu tenho algo em comum com Ele, algo em comum, eu tenho comunhão com Ele, tenho algo em comum. Por quê? Ele fala conforme eu falo, a gente tem o mesmo pensamento, compartilha das mesmas ideias, nossas ideias casa, legal. Então, poxa vida, eu tenho comunhão
comunhão com Cristo, ele fala, eu obedeço, eu falo meus problemas, ele conta para mim a solução, ele conta para mim a agonia dele, a qual está acontecendo nesse mundo podre. Eu oro, o Espírito Santo ora junto comigo, intercede com gemidos inexprimíveis e tal, e tal, e tal. Se eu tenho comunhão com ele, eu também tenho que andar em luz e não em trevas. Se eu ando em trevas, eu estou mentindo e não pratico a verdade. Primeira evidência. Está com Cristo? Uhum. Ok. Tem comunhão com ele, né? Uhum. Tem. Então está andando em luz? Se eu tenho Cristo, eu tenho que andar na luz. Porque ele é luz. Minhas atitudes são outras. Minhas atitudes transmitem a glória de Deus. Não transmite mundo. Transmite a glória de Deus. Transmite luz. Os olhos é a candeia do corpo. Ele ilumina o corpo. Os olhos. Através dos olhos, poxa vida, que eu consigo, sabe, através dos meus olhos, eu contemplo aquilo que Deus fez. Através dos meus olhos. Eu olho, poxa, vejo a beleza a qual Deus criou. Vejo tudo o que Deus criou apenas com a palavra dele. E através dos olhos também, eu posso me corromper. Primeira evidência é não andar em trevas. Temos andado? Se você tem andado em trevas, talvez seja uma grande evidência na tua vida que você não é salvo. Você pode tomar santa ceia, você pode fazer várias coisas. Anda em trevas? Ando. Você pode estar correndo um sério risco, a qual Jesus não quer que você corra esse risco. Você pode estar correndo. Pode estar, sabe, colocando em risco a tua alma. Você tem noção disso? Se dói teu corpo, quando você bate, quebra, machuca, você está colocando em risco tua alma, teu espírito, tua vida. Primeira evidência. Segundo, no capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que fala que conhece o Senhor, que busca o Senhor, aquele que fala que é salvo, aquele que professa uma fé em Cristo, aquele que ora, aquele que sabe, que louva, aquele que ora, que louva, que prega, que tem algum cargo dentro de um ministério, que executa qualquer coisa, aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece o Senhor e não cumpre, não tem o cuidado sequer de cumprir um mandamento do Senhor, não é salvo. Isso foi o que João falou. Aquele que diz que conhece e não tem preocupação de saber que está andando. Opa, peraí, fiz o que é errado. O coração já fecha, já se entristece e fala, meu Deus, pequei. Meu Deus do céu, caiu a casa para mim, pequei. Já vai logo aos pés da cruz se arrepender, chorar amargamente, pedir perdão, mesmo que para os outros não seja nada demais, seja algo bobo. Nossa, por causa disso. Mas é por causa disso mesmo. Eu não quero ter pecado na minha vida. Eu não quero. Você se entristece com você mesmo de ser o que você é. Porque você não quer pecar. Você não quer errar. Você não quer ter uma manchinha preta no teu coração. Você não quer ter nada. Aí aparece, você já sente aquele negócio incomodando. E já vai logo e pede perdão ao Senhor. Por quê? Saiu dos mandamentos do Senhor, tropeçou, caiu, falhou. Já vai logo e pede perdão. Porque tem medo de um segundo sequer Jesus volta. Poxa, Senhor. Ou você partiu, você às vezes está com aquele pecado, está com aquela mágoa, está com aquela tristeza, você xingou, você brigou, você ofendeu, você mandou fulano para não sei aonde, você fez não sei o que, você passou um para trás, você passou dois para frente. Enganou, fez de um monte de coisa. Você vai logo
e pede perdão ao Senhor. Porque a palavra está dentro de você. As escrituras, o Senhor, o temor do Senhor está dentro de você. Toda a Bíblia, sabe, você não vai guardar todas as escrituras. Não vai ser 100%. Mas a tua comunhão que você tem com Deus, o Espírito Santo ele vai te ensinar na medida a qual você vai buscando. À medida a qual você vai buscando, ele vai te ensinando. Ele guarda. Aquele que diz que eu conheço e não os guarda seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Cristo não está nele. Ele não é salvo. Ele não é salvo. Se eu falo que eu conheço e não pratico a verdade, eu não sou salvo. Eu não sou convertido, eu não sou transformado. Talvez, pode ser esse o nosso caso. Podemos falar que conhecemos o Senhor, que temos a Bíblia, que lemos. Mas, se eu não guardar, se eu não praticar, se eu não executar, se eu não tiver zelo pela Escritura de Deus, não adianta. Nele não está a verdade e é mentiroso. Tópico 2. Guardar os mandamentos do Senhor. Terceiro, verso 6. Aquele que diz que está nele, aquele que diz que é cristão, aquele que diz que é salvo, aquele que professa uma fé em Cristo, também deve andar como ele andou. Aqui que muitos cristãos, muitas vezes, é pego no contrapé. Aquele que diz que está nele, aquele que diz que é salvo, ele deve, também deve, do verbo dever, deve fazer, deve andar como ele andou. Que jeito que Cristo andou? Guardando os olhos, se desviando do mal, afastando-se da corrupção do mundo, afastando-se das corrupções dessa terra. Porque a Escritura diz, em tudo foi tentado e nada pecou. Nós somos falhos, temos essa tendência a cair. Temos essa tendência a cometer um erro, a cometer um pecado, a cometer uma falha. Nós temos essa tendência. Mesmo aquele que fala que é salvo, aquele que ora 300 horas no ano, ele ora, ele busca, ele tem a tendência, ele pode terminar de orar ali e levantou, pecou. Falhou. Por quê? É da carne do homem, já nasceu como esse negócio. Mas ele não anda em pecado. Ele não anda diferente. Deve andar como Jesus andou. A Escritura diz, sede santo, pois eu sou santo. Ele busca se santificar cada dia, cada passo. Ele procura aplicar na vida dele as Escrituras. Ele procura aplicar no coração, na alma dele, a palavra de Cristo. Deve andar como ele andou. Tem que andar, deve andar. Por quê? Porque se eu professo, então, já que eu professo, então eu tenho que praticar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele que nos ensina todas as coisas, ele que nos molda, ele que vai transformando nossa mente a cada dia, a cada segundo, ele vai mudando e tal. Muda uma coisa, hoje, amanhã você, oh meu Deus do céu, tropecei, pequei, Senhor me perdoa e volta e tal, daquilo lá o Espírito Santo vai te ensina, tampa aquela brecha e você vai, tá caminhando, tá indo, na hora que você vê uma coisinha, machuca de novo, Senhor da glória, me perdoa, não, Senhor, não, eu não quero, e aquilo, você vai tendo cada vez mais nojo de você mesmo. Por quê? Porque sabe que tua carne é o que te leva a pecar contra Deus. E você vai amando cada vez mais as Escrituras, porque sabe que os dias estão próximos, falta poucas horas para o Senhor voltar. Ao invés de uma nação, de um povo estar contando as horas e os dias, fazendo contagem regressiva para a Copa do Mundo, deveria estar fazendo contagem regressiva para a volta de Cristo. Porque falta pouco. Está se preparando para a volta do Senhor, ao invés de estar se preparando para uma Copa do Mundo. Porque falta pouco para o Senhor voltar, gente. Falta pouco. Aquele que fala que conhece a Ele, aquele que diz qual que é o verso?
4. Aquele que diz que está nele, eu estou em Cristo, deve andar como ele andou. Já logo vem à cabeça 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deve andar como ele andou, caminhar como ele caminhou. Como é que ele andou por sobre as águas? Como é que ele andou? Pega uns versículos anteriores, vê que Jesus estava orando. Jesus estava orando. Se retirou para orar. Depois ele foi lá, caminhou por sobre as águas. Resolveu os problemas dele, da vida dele, sabe como? Através da oração. Passou pelo problema, por uma dificuldade, através da oração. Aí ele foi lá, caminhou sobre as águas tranquilamente. Porque sabia que tinha koinonia, comunhão com o Pai. Tinha algo em comum dele com o Pai. Por quê? O Pai falava e ele obedecia. E o Pai se agradava. Esse é o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Será que Deus fala isso para nós? O que ele olha para você e tem falado? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Ou, vinde benditos de meu Pai? O que o Senhor tem falado para mim e para você quando Ele olha lá de cima? Porque Ele olha. A Escritura diz que os olhos dele estão todos sobre a terra, só examinando. Vai e volta. Imagina o olhar de Deus, que a Escritura diz que é como chama de fogo. Mas quando Ele olha para nós, sabe que jeito que Ele olha? Com um olhar de misericórdia. Não olha com um olhar de fulminar, de acabar. Ainda que nós merecíamos, mas Ele não faz isso. Tem misericórdia de mim e de você. Para nos dar a oportunidade de nós nos arrependermos, de nos achegarmos até Ele. Aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. Tópico 3. Tópico 4. Verso 9. Aquele que diz que está na luz, a Escritura fala, né? Eu sou a luz do mundo. Então aquele que diz que está em Cristo e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Até aquele que diz que está na luz, que está em Cristo e odeia o seu irmão em Cristo, até agora está em trevas. Aquele que diz que é salvo e tem um negócio no coração contra o teu irmão, não está salvo. Não é convertido. Se fala que está na luz e odeia o teu irmão, até agora está em trevas. Até agora está e vive em trevas. Sabe o que é isso? Engana-se a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Porque fala que está na luz e odeia o teu irmão do corpo de Cristo. Mas que raio que é isso? Que negócio é esse? Está em Cristo e está vendo o outro ali, né? E deixa. Bem feito. Né? Tive fome e não me deixe de comer. Lembra disso? Que negócio é esse? Aquele que diz que está na luz e odeia o teu irmão, tem ódio, tem raiva, tem ira, detesta o teu irmão, até agora está em trevas. Onde nós temos andado? Em luz ou em trevas? Como tem sido o nosso caminhar? O que nós temos feito? Nosso irmão de Cristo e também o nosso semelhante. Temos algo no coração? Temos raiva, ódio, ira, rancor de alguém? Até agora anda em trevas. Não habita na luz. Tópico 5. Verso 15.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Se alguém fala que está em Cristo, ele não ama o mundo. Ele não tem prazer algum de se parecer com o mundo. Ele não tem prazer algum da sua vida ser igual ao do mundo. Ele não ama o mundo. Ele não abraça o mundo. E nem as coisas que no mundo há. Ele não ama o mundo. Não ama. Não ama. Não ama. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque esse mundo jaz do maligno. Ele não ama. Se alguém fala que está em Cristo, se alguém fala que é salvo e ama o mundo. O que é amar o mundo? As concupiscências dos olhos, da carne, da vida. Como diz no versículo 16. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É do mundo. Todas essas coisas, todos esses embaraços dessa terra, meu filho, pelo amor de Deus. Não amo o mundo. Não amo o mundo. Então se fala que é salvo e ama o mundo, então tem coisa errada. Está errado, tem alguma coisa esquisita. Você corre um grande risco de não ser salvo. Sabia disso? As coisas dessa terra não está sendo um suplemento apenas, um complemento apenas para a tua vida. Não, você está amando. Você está amando todas as modas que o mundo lança, tudo aquilo que o mundo aprova, que o mundo abraça, ao invés de você ter a aversão de ser abraça junto. Você está abraçando junto o mundo. E aquele que diz que é salvo, ele não ama o mundo. Aquele que amar a sua vida, esse vai perder. E aquele que perder, esse vai encontrar. Não ama, ele detesta o mundo. Sabe por que é difícil entrar isso na cabeça? Sabe por que é difícil isso? Porque é igual a gente viu lá em Timóteo. Muitas vezes a gente está com a mente cauterizada. Está com a mente cauterizada? Não funciona, está apodrecido o negócio. De tantas sãs doutrinas, de tanta barbaridade, de tanta abobrinha que a gente vê, a gente está com a mente cauterizada. Então é difícil de entrar nas escrituras, é difícil de entrar a palavra, é difícil de entrar Jesus, meu Deus do céu. É difícil. É difícil. Lembra como quando Jesus estava pregando lá para o pessoal e todo mundo lá debatendo com ele, e vai e volta. E ele fala e vai e rebate, e o povo amando o mundo, amando mais as coisas, Jesus falando e voltando, a palavra vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Jesus chega uma hora a tal ponto, Jesus olha e fala, por que vocês não falam a minha linguagem? Por que vocês não falam a mesma coisa que eu? Por que vocês não falam a minha linguagem? É difícil lidar com vocês. Por que vocês não falam a mesma coisa que eu falo? Por que não vai? Não vai, não entra. Por que vocês não falam a minha linguagem? Não amo o mundo e as coisas que nele há. Todos esses entretenimentos, todas essas porcarias de entretenimento ao qual substitui a palavra de Cristo. Substitui o seu momento de comunhão com tua família, com filhos, com tua família no geral. Se enfia entretenimento, essas diversões que são de Satanás, do capeta, se enfia nesses entretenimentos, abraça de tal forma que não dá afeto para um, não dá afeto para outro. E vive conforme o mundo ama, amando o mundo, abraçando o mundo. Sexto, verso 9 do capítulo 3. Capítulo 3, verso 9. Então, 5 não ama o mundo. Sexto, capítulo 3, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Qualquer que é nascido de Deus não peca habitualmente.
Não tem o pecado como prática de vida. Não tem o pecado como habitualidade. Não vive pecando todos os dias. Então eu sou salvo, eu não peco. Não. Se eu sou salvo, eu peco? Peco. Eu falho? Falho. Eu tropeço? Tropeço. Eu erro? Erro. Eu posso me enganar? Pode acontecer um deslize na minha vida, alguma coisinha, eu posso... Pode. Mas eu estou clamando a Deus, buscando, eu escorrego, caio e me machuco. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Claro que pode. Mas é habitual? Eu vivo pecando? É todo dia, todo mês, todo segundo, todo dia eu vivo pecando? Está errado. Não é salvo. Tem coisa errada. Ele não vive pecando. Não tem prazer no pecado, não tem prazer no erro, não tem prazer na vaidade, não tem prazer na luxúria, não tem prazer na lascívia, não tem prazer na sensualidade, não tem prazer no mundo, não tem prazer na tecnologia, não tem prazer em nada dessa vida. Ele não vive pecando, não vive, não é habitual. Ele erra, falha, peca. Claro, ele é ser humano, ele vai tropeçar, ele vai errar, mas ele não vive pecando, não é toda hora que ele erra. Não é toda hora, não é habitual, não é uma prática, não é o estilo de vida dele pecar. Sétimo, no capítulo 1, verso 7. Então o sexto é, não comete pecado, ou não vive pecando, né? Capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Sabe o que acontece? Se a pessoa fala que é salva, ela tem prazer de ter comunhão com os irmãos. Ela tem prazer de ter comunhão com os irmãos. Comunhão. Lembra? Koinonia, algo em comum. Vai ter prazer de conversar com alguém que é santo, com alguém que está procurando se desviar do pecado, com alguém, poxa, é difícil isso, como é que você faz? Me ajuda, me ensina e tal, está comigo aqui. Seus amigos de trabalho, você não fica todo dia almoçando ou rindo de piadas idiotas. Você não fica rindo de piadas bobas, de piadas de duplo sentido, de piada imoral, de piada suja. Você não fica envolvido com conversa, sabe, carnal, com conversa imunda. Não. O seu prazer, a sua alegria está no meio dos irmãos. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque lá você vai buscar Deus e vai ter comunhão com os irmãos, vai ser feliz, vai se alegrar, vai aprender, vai estar junto, vai compartilhar do Senhor, vai estar junto. Vai aprender do amor, da graça, da misericórdia, da ira, do perdão. Vai aprender do aquilo que Cristo nos ensina. Ele tem comunhão com os irmãos. Ele gosta, não vê a hora de ter comunhão com os irmãos. Agora, se nós não temos isso em nós, nós contamos as horas, os minutos, os segundos para ter comunhão com o mundo. Não vemos a hora passar, o dia passar, para chegar no dia seguinte, para querer saber o que aconteceu com fulano, para querer compartilhar o assunto de uma novela, para querer compartilhar o assunto de uma revista, de uma fofoca, de alguém, de alguma coisa. Aquele que diz que está em Cristo, ele tem prazer de estar junto com os irmãos. Ele gosta de estar junto. Tem prazer de aprender, saber, de querer estar ali junto. Ele gosta disso. Ele gosta. Não é uma coisa, sabe, maçante que ele tem de aquela coisa. Não, é algo gostoso, leve, tranquilo. Porque tem prazer. Porque sabe, poxa vida, eu estou com meu irmão aqui, daqui a pouco eu estou com ele lá em cima. Estou com meu irmão aqui embaixo, daqui a pouco eu estou com ele lá em cima. A gente está junto, cultuando eu aqui, depois vai louvar Deus lá em cima. Tem prazer, gosta de estar junto. Esses 7 tópicos aqui, como nós falamos, examina a tua vida.
Pratica isso? Tem essas práticas? Anda em trevas, não guarda os mandamentos. Examina a vida. Peça perdão ao Senhor, porque corre um grande risco de não ser salvo. Corre um grande risco de não ser salvo. De não ser. E eternidade não é brincadeira. Eternidade não se brinca. Não se brinca com a vida eterna. Temos o sangue de Cristo, que nos lava de todo o pecado. O Cordeiro morreu para perdoar todo mundo. Não se brinca com salvação, com eternidade. Volte a Cristo. Arrependa-se. Pratique as primeiras obras. Pratique as Escrituras. Queira, ame a palavra, ame Cristo, ame a Bíblia, ame o Senhor. Ame ter comunhão com os irmãos, querer aprender. Ame isso na tua vida. Para que quando o Senhor Jesus voltar, possa encontrar eu, você, nós todos louvando o Senhor, buscando estar preparado. Não se engane. Não está longe. Não está longe. Talvez podemos estar, estamos vivendo as horas finais da volta de Cristo. É as horas finais da volta do Senhor. Não se engane, talvez. Ele vai voltar o ano que vem. Vai voltar daqui 2 anos, daqui 3, 4, 10, 15. Não se engane. Olhe todos esses sinais, igual nós falamos no começo da mensagem. Compare com as Escrituras. Tudo casa. Só falta apenas a volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então. Fique em pé.